Olá, seja bem-vindo ao IBESG Talks, um videocast para a gente trazer para você as melhores práticas, estratégias e processos relacionados a ESG para que você possa levar isso para a sua organização. Eu sou o Rafael Ávila, um dos conselheiros do Instituto Brasileiro de ESG, CEO do Sustentabilidade Agora e o seu apresentador do IBESG Talks. Espero que você goste e hoje, em especial, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente está hoje dentro do mês das mulheres, a gente está em março de 2024 e vai falar sobre diversidade de gênero. E eu estou aqui com duas especialistas no assunto, então é muito legal ver também, né, a Vera, a Marcela, que são super especialistas, e eu queria jogar a palavra para elas, para que elas possam se apresentar da sua própria forma. Antes disso, eu só estava quase esquecendo, mas eu queria fazer uma audiodescrição minha. Eu sou o Rafael, homem branco, de 38 anos, tenho cabelo e olhos castanhos, barba. Nesse momento, eu estou com um fundo todo branco e vestindo uma camisa quadriculada, azul, preta e branca. Espero que vocês gostem do IBESG Talks de hoje. Aproveitem. Se vocês tiverem críticas, sugestões, elogios, por favor, coloque aqui nos comentários. Vera, pode começar por você. Bom, oi, tudo bom? Eu estou muito feliz de estar aqui com o Rafael e com a Marcela e vou começar com uma provocação. Bem-vindas também. Bem-vindos e bem-vindas. Gente, o que eu gostaria que vocês retivessem da minha pessoa é que eu sou alguém que Bom, também minha descrição, eu estou com uma camiseta preta, sou uma mulher branca, de cabelo curto, ruiva, estou com óculos vermelho, de óculos de lente, o fundo da minha tela está fluido, né? Acho que é isso. Então, eu sou uma pessoa que eu vivi 25 anos como executiva na indústria automobilística, que é uma indústria bastante machista, na França, na Renault. Trabalhei muito na área financeira, tive uma carreira bem eclética, né, o que me ajudou muito com a questão de diversidade já dos domínios, da maneira de conversar com as pessoas, né, de onde elas vêm, como elas pensam. Sou gaúcha, vivi em Curitiba, vivi em São Paulo, vivi em Paris, vivi no Ceará, também me deu muita diversidade. Também, além de executiva, sou atriz e bailarina, o que também me deu uma outra vivência importante com um outro público, outra sociedade. E em 2011 eu comecei a mudar, dizer, eu não quero mais ser executiva, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Então eu fui estudar de novo, me preparar, e em 2013 dei meu salto de paraquedas, saí da Renault na França e resolvi investir numa carreira solo, fazendo consultoria. E o que eu fui aprendendo com o tempo, estudando comportamentos, cultura, coaching, mentoria, eu descobri que a questão humana é muito importante para mim. Fui fazer mestrado em sustentabilidade, porque eu vi o maior link no que eu acredito, no que eu tenho como valores, com a sustentabilidade. E aí descobri o tema de gênero. Então, desde 2015 que eu estudo a questão de gênero a fundo, e eu tenho utilizado cada vez mais a minha experiência pessoal com o que a academia escreve, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Sou uma mulher que escolhi ser mãe, então, tenho uma filha hoje de 32 anos, que se chama Saskia, uma razão enorme para trabalhar a questão de gênero, que me motiva muito. Acho que é isso. Marcela? Vamos lá, então. Obrigada por estar aqui, é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, todos, né, todos que estão aqui, todos, enfim. Eu começarei agora com a minha autodescrição, tá? Então, eu sou uma mulher parda, de pele clara, com o cabelo castanho escuro, eu tenho 44, quase 45 anos, e aí eu tenho agora uns cabelinhos brancos que estão saindo, uso um óculos preto, uso um vestido preto, e no meu fundo aqui, né, tem uns livros, até brincaram comigo que é o fundo de pandemia, que tem uns livrinhos, tem uma plantinha sobre uma cristaleirazinha branca e uma janela. Então, eu sou do direito, né, de formação, formada em direito, bacharel em direito, advogada, fui servidora pública, então eu conto aí com mais de 20 anos, né, somando todas essas atividades. Comecei a advogar exatamente há 21 anos atrás,
e eu larguei o funcionalismo público, pedi exoneração para advogar, porque eu tinha muita vontade de exercer essa carreira. Advoguei em São Paulo, advoguei no Nordeste, então morei 9 anos e meio em 3 cidades, né, do estado da Bahia, e aí eu falo, né, que também a diversidade permeou essa questão, eu vi a fundo essa questão da cultura regional e muitas vezes preconceito regional que nós tínhamos, eu falo nós, paulistanos, tínhamos com outras culturas. Então foi uma imersão muito grande, um aprendizado enorme trabalhar no Nordeste. Sou casada com um paranaense, né? Então era engraçado que falavam que o meu sotaque se misturava, né? Quando eu estava lá e aí vinha para cá, falava, mas esse sotaque, né? Se existe um sotaque puro no Brasil, não sei, né? Então eu aprendi muito morando no Nordeste. Não tenho filhos e filhas, não tenho uma cadelinha poodle chamada Donatella. E ao longo aí da minha carreira, até em 2016, eu, enquanto advogava para a entidade de terceiro setor, eu era gestora do departamento jurídico, e aí a minha paixão por, na verdade, meu contato com temáticas de gênero começou com programas e atividades que eu comecei a me envolver, campanhas educativas, né, contra a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Então, eu fazia algumas palestras de cunho educativo, chamando a conscientização justamente por causa, né, dos cenários, né, tão violentos, as violências nossas de cada dia, como eu até brinco, costumo falar, parafraseando uma professora muito querida, que depois eu vou falar ali para frente. Então, e eu também, enquanto estive nessa instituição, aprendi muito com outro gestor, que me deu uma outra visão do direito, porque eu sou daquela época, né, no qual o bacharel em direito ele era formado tão somente para litigar, aquela cultura do litígio, como se não houvesse outras soluções alternativas, né, de composição ali, né, a não ser a judicialização. Então, eu sou fruto dessa geração e fui aprendendo na prática que existiam outras alternativas muito mais rentáveis, né, para os gestores, a não ser que não fosse a judicialização. Então, comecei a trabalhar com mapeamento de riscos, antes mesmo de falar do que eram os pilares do compliance, antes da lei de anticorrupção, treinamentos, revisões de políticas, de códigos, enfim. E aí, em 2016, resolvi sair, voltei para São Paulo e comecei a minha imersão na academia, ingressei no programa de mestrado, tenho mestrado em Direitos Humanos, hoje eu sou doutoranda em Ciência do Envelhecimento. No mestrado, eu trabalhei com essa questão, meu recorte foi gênero, mas, na verdade, mais focada com a perseguição religiosa por razões de gênero, então envolveu também aspectos transnacionais, conflitos, né, armados. Então, trabalhei bastante com aquele case da Nadia Murad, que hoje é uma das principais ativistas na proteção das mulheres vitimizadas, né, em violência relacionada à violência sexual ao conflito armado, e onde eu tive a oportunidade, enfim, de entregar o meu livro, e aí depois a gente vai conversando, mas estamos aí, é um prazer enorme estar com vocês. E trabalho também tentando fazer essa junção da academia, né, com a parte, como a gente fala, né, a parte profissional, nós fazemos essa junção, né, na consultoria como um todo. E também sou professora convidada muitas vezes. Isso aí, um prazer estar aqui. Que maravilha. Antes de mais nada, é importante agradecer a Vera pela pequena correção na minha fala. Eu acho que a gente tem muitos vícios de linguagem e eu acho que é super importante a gente estar atento a isso, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente precisa se preocupar, e quando eu falo a gente, eu falo nós homens e todas as pessoas de maneira geral, porque a inclusão ela é essencial, né? Não só do gênero, né, que é importante, mas de todos os outros tipos. Hoje a gente vai falar mais sobre essa diversidade de gênero. E uma outra coisa importante, né? No começo eu falei, né, eu sou um dos conselheiros, vale muito a pena lembrar e reforçar que a Vera e a Marcela também são conselheiras do IBESG, né, do Núcleo de Diversidade e Gênero, e é muito legal contar com essa participação delas, porque como vocês puderam observar, assim, é uma história e uma carreira e um envolvimento com um tema que são de se inspirar mesmo. Eu, particularmente, tento aprender um pouquinho mais a cada dia quando a gente conversa dentro das nossas reuniões de conselho e por aí vai. Um pouco dessa contextualização de dados, né? Porque muitas vezes, eu acho que até de forma, às vezes, um pouco cruel, as pessoas, elas questionam, né? Será que existe mesmo toda essa coisa
de ser prejudicado, de uma coisa de não acontecer, e nada melhor do que a gente contextualizar com dados e informações concretas para mostrar de fato que, sim, existe um abismo que a gente precisa diminuir, mas que ainda é muito grande. A gente estava falando mais cedo, eu e Vera, né, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, mas são 131 anos para a gente deixar isso aqui. E não pode ser tanto tempo assim. A gente não tem tanto tempo assim. A gente precisa ser mais propositivo, a gente precisa ser melhor. Então, eu queria passar a palavra para vocês, para a gente conhecer um pouquinho desses dados e números, né, que eu acho que são gritantes, mas que nem todo mundo conhece. Acho que uma das boas práticas, justamente, a gente falando em boas práticas, é a gente se interessar pelo assunto, né? Em vez de a gente ficar no achismo e lá entender, puxa, do que a gente está falando realmente, né? Qual é de que desigualdade nós estamos falando e de que igualdade estamos falando. Então, isso para mim já é uma boa prática, né? E eu gostaria de trazer os dados ao mesmo tempo festejando, né? Por exemplo, Rafael, o teu comportamento aqui, para mim, a gente festeja, entendeu? Porque você aceitou, né, eu trazer para você um pouco de linguagem inclusiva, e você disse, não, ela é importante, porque tem muita gente que ainda acha que a linguagem inclusiva é coisa de mimimi, que não tem razão de ser, mas ela é importante, porque ela traz o discurso, ela traz a acolha, ela traz o cuidado, né? Outro fato que eu acho importante a gente festejar, eu não sei se todo mundo sabe, né, que a questão de gênero ela faz parte de um movimento mundial, né? Ela vem com o Pacto Global, né, com a criação do Pacto Global em 2000, né? Claro que a gente teve vários movimentos feministas, etc., antes disso, mas essa visão, esse trabalho, esse movimento mundial, todo mundo com um foco nessa questão, começou em 2000, quando o Pacto Global foi criado para chamar as empresas, né, porque os governos não teriam mais condições de ficar legislando, fiscalizando, multando e cobrando multa. Falou, bom, as empresas precisam trabalhar com a gente. E o que aconteceu? A questão de gênero ela é muito mais do que a questão de mulheres na representatividade política, mercado de trabalho, etc. Ela é também a questão da fome e da miséria, porque pelo fato das mulheres estarem excluídas de certos direitos, se apurou na época que 70% da população que está na miséria são mulheres com crianças. Então, para a gente chegar no primeiro ODM, que era o objetivo da Agenda 2000-2015, ou ODS 2030 até 2030, o ODM 1 é miséria e fome. Para a gente resolver esse, eu preciso ter a igualdade de gênero, né? Então, os ODS, eles foram feitos de maneira sistêmica também, porque a gente percebe que eles são necessários para a gente atingir todos, porque a gente precisa de tudo isso acontecendo, né? Mas, fora a questão da ONU, também teve a ONU Mulheres, o Prêmio EPS, o He4She. O He4She acho que é um movimento importante a gente falar, porque o He4She, ele vem trazer um pouco essa questão que um filósofo francês, o Bourdieu, traz muito, a Nancy Fraser, nos Estados Unidos, que para a gente resolver a igualdade de gênero, a gente precisa trabalhar em conjunto, assim como o Rafael está com a gente aqui, em conjunto, aprendendo em conjunto, porque não se muda o lugar da mulher se não se mudar o lugar de homem, né? E o que acontece é que a gente precisa dos homens lado a lado, como estamos aqui, não o homem dizendo, a gente sabe fazer, a gente recupera, a gente vai fazer igualdade de gênero, porque isso seria tirar a igualdade, né? Dizer o homem é mais capaz do que a mulher, que a gente vai ver mais adiante nos vieses, né? Então, gente, a gente tem evoluído, sim, né? Vou dar um dado triste, mas é uma evolução. Em 2023, nós tínhamos 3% de mulheres no Ibovespa como CEO, nas empresas do Ibovespa. Em 2024, na última apuração, ou é 2022, 2023, mas nos 2 últimos anos a gente passou para 5%, ou seja, quase que dobrou. Então, as coisas vão evoluindo. Os 131 anos é mundial, e infelizmente isso piorou, porque em 2020 a gente precisaria de 100 anos. Com a pandemia, tudo o que aconteceu, a gente passou a precisar de 130 anos agora, na apuração de 2023. Marcela, acho que você pode contestar. Não, eu gostaria assim, né, pegando um gancho dessa fala, claro que Rafael e Vera, né, nós comemoramos, né, e temos que comemorar os avanços, mas, assim, talvez não esteja na velocidade que nós gostaríamos. Mas olha só, eu só queria fazer assim, um breve contexto histórico, daí eu vou chamar um pouquinho, né, para o histórico legislativo da nossa sociedade, passar de século XX para XXI, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, mas por que isso é necessário? Porque, assim,
quando a gente fala, por exemplo, de acepção, né, de direitos, esse reconhecimento, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a gente lembra do processo de democratização do nosso país com a Constituição Federal de 88. Mas a gente se esquece um pouquinho, por exemplo, por que foi tão necessário repetir isso no processo de democratização. Nós vínhamos, né, de uma cultura e de uma legislação, nós tínhamos um Código Civil de 1916, né, que tinha a previsão ali que não permitia, por exemplo, a mulher casada, para ela celebrar qualquer ato da vida civil. Então, você imagina assim, assinar um contrato. Eu fico imaginando, eu vou lá na Claro, né, ou numa outra operadora, vou lá trocar o meu plano, né? Imagina, a mulher, se fosse isso ali, que só mudou em 1962, né, com o Estatuto da Mulher ali casada, imagine, a mulher ela não conseguia fazer nada sem a assinatura do seu cônjuge. Então, por que é importante? Porque, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar um pouquinho para o passado, porque é um olhar didático, a gente olhar um pouquinho para trás, ver o que foi feito, que avançou, e o que nós precisamos fazer. Então, se vocês pararem para analisar, isso caiu em 1962, ou seja, menos de 100 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? Então, assim, tinha essa previsão, por exemplo, outra previsão, assim, que conquista, vamos lá, muitos já ouviram falar, né, por exemplo, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, né, que falou do desquite judicial em 1962, falava muito também da questão de atribuir a guarda dos filhos menores ao cônjuge inocente. Né? Então, se discutia muito a questão da moralidade, por exemplo, quem tinha um relacionamento extraconjugal. E vocês acreditam que ainda tem pessoas que, e eu ouço amigas que fazem, né, dia a dia, estão em contato com o direito de família, essa dúvida ainda permeia. Muitas vezes, em caso de divórcio ou em caso de guarda, ainda perguntam, mas isso, a guarda é minha, né, porque o culpado foi ele. Ou seja, olha isso, nós estamos falando de uma cultura, né, de um Código Civil de 1916, que ainda muitas vezes as pessoas têm essa percepção, como está ainda enraizado. E é por isso que é muito interessante, e é importantíssimo isso que nós estamos falando, de contextualizar, para auxiliar, né, no letramento. Por exemplo, a conquista da mulher ao voto, né, isso... O direito ao voto da mulher foi em 1932, mas incorporado na Constituição de 34, mas ainda dizendo que era facultativo. Então, a questão da igualdade de gênero, somente em 1965, tornou o voto obrigatório, equiparado, por exemplo, com a conquista dos homens, né? Então, assim, e por que é importante falar, né? Porque o Código Civil de 1916, ele foi sofrendo alterações por causa das mudanças das sociedades, das conquistas, mas, assim, alguns dispositivos foram revogados, entrando em vigor outras leis, mas um novo Código Civil entrou em vigor somente em 2002. Né? E agora também com as novas mudanças da sociedade, enfim, também tem outros projetos em tramitação para mudar alguns dispositivos. Então, eu acho importantíssimo nós fazermos esse exercício, né, de olhar para trás, né, esse exercício didático. E eu acredito assim que quando a Yavera trouxe esses dados, trazendo agora, né, principalmente, né, no ambiente organizacional, o que nós vemos hoje nessa trajetória, quando a gente fala, poxa, mas por que está tão lento? É justamente porque quando o assunto é assegurar ou dar acesso, nós estamos falando de oportunizar as mesmas condições de exercer esses direitos. Então, muito bem como a Vera falou, nós não estamos falando da luta, né, de nós contra eles, não, e isso é algo que nós precisamos conversar e chamar os homens também para justamente auxiliar nesse letramento. Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é essencial a participação dos homens. Eu acho que cada vez mais, pelo menos do meu ponto de vista, né, eu tenho sentido um pouco mais de interesse. Eu não sei se na velocidade e no tamanho que deveria ser, né, mas eu falo assim, obviamente, de um entorno pequeno, mas pessoas que eu conheço, eu consigo ver um interesse crescente, mas acho que bem pequeno ainda, e por isso mesmo, eu acho que fala aqui hoje, eu acho que são assim, essenciais para a gente avançar um pouco mais, para a gente pensar mais livramento, entendimento, de que você está lendo, Marcela. Cara, assim, para mim, assim, é inadmissível pensar que até muito pouco tempo atrás, uma mulher que tivesse votado não poderia. Para mim, é um absurdo, assim. E quando a gente fala, a gente está
falando agora muito de Brasil, né? Mas quando a gente fala de mundo, eu lembro assim, casos pontuais, mas em países que são, obviamente, muito mais ditatoriais e problemáticos. Mas, cara, você vai para a Arábia Saudita, até eu não sei quantos anos atrás, mas poucos, não podia dirigir. Assim, o direito de dirigir, né? A mulher não podia dirigir na Arábia Saudita. Enfim, não vou entrar em mérito. Não, aí é um outro mundo, né? Ultra atrasada, que eu acho que assim, a gente está tentando trazer uma coisa legal, uma coisa, mas é porque assim, você tem ainda culturas que são extremamente atrasadas, machistas e que escanteiam de uma forma que é inadmissível, né? Mas entrando aqui no nosso contexto, no que a gente quer trazer, um dos tópicos que a gente comentou que são legais, né, é falar sobre os vieses inconscientes. Então, eu queria que vocês... desculpa, vou passar a palavra para você, Vera, que eu sei que você quer fazer um adendo, mas vou fazer só um parênteses. Na fala da Vera, ela falou sobre ODM e ODS. Caso você aqui esteja assistindo não conheça, ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante só para a gente manter a sigla. Eu não lembrei de interromper na hora, mas é sempre legal a gente trazer. Vera, fala um pouquinho para a gente. Eles estão sabendo que o ODM era a pauta de 2000 a 2015 e os ODS vieram substituir os ODMs após o balanço de 2015 e é de 2015 a 2030, né? Tem alguma coisa na sua fala que eu queria trazer de contextualização, acho que ainda que é importante, que é o seguinte, né? Tem muita gente que confunde dois termos, feminismo e femismo. Poucas pessoas sabem a diferença entre feminismo e feminismo. Feminismo é a mulher tomar o lugar do homem, ou seja, quando eu sou uma femista, a feminista são lutas para a mulher pegar o poder e ter o poder, ou seja, eu inverteria a hierarquização que eu tenho hoje, né, de relações de gênero, onde o homem tem o poder, onde o masculino é padrão, associado ao homem, e é melhor do que o feminino, que é associado à mulher, então isso hierarquiza, seria eu inverter a situação, a mulher é superior. E o feminismo é igualdade. Então, o feminismo é uma luta por que tenhamos todos e todas direitos iguais. Então, acho que é bem importante. Agora, isso não tem nada a ver com ativismo, porque a ativista que está lá no Congresso lutando por leis, ela é uma feminista, ela está lutando por leis que as mulheres possam ter a mesma representatividade, né? Ainda contextualizando, pegando nesse tema, as mulheres hoje, no último censo, e há muito tempo elas são maioria no Brasil, mas de novo se confirmou que elas são 51%. Mas quando a gente olha no Senado, no mundo político, as mulheres ainda representam 17% no Senado, ou 18% e 19% na Câmara, mas é ali, 18% no máximo em cada uma das casas. Ou seja, a gente não tem representatividade para trabalhar aqueles temas que são importantes, como vamos pensar em um tema que era a miséria menstrual, né? Então, por exemplo, para lutar por um tema como esse, você precisa ficar menstruado ou menstruada todo mês para entender a dificuldade. Então, homens falando disso, homens falando talvez de aborto, etc., acho que são coisas que a mulher precisa estar representada, e essa representatividade a gente não tem ainda. Quando a gente fala daquela pesquisa dos 131 anos, ela mede em 4 dimensões: política, oportunidades econômicas e a sobrevivência e saúde e educação. Quando a gente olha saúde, educação e a sobrevivência, saúde e educação, a gente está em 90 e poucos % no mundo, o Brasil está mais ou menos igual. Esses itens não querem dizer que já está resolvida a questão, tá? Quer dizer que homem e mulher se beneficiam quando é bom, da mesma maneira, ou sofrem da mesma maneira como é ruim, quando é ruim, né? E política é o pior, a gente está em 22%, mais ou menos, de avanço. Ou seja, ainda faltam quase 80% para eu chegar na igualdade. A gente só reduziu a igualdade em 22 pontos percentuais. No Brasil, a gente também está nesse lugar, quando a gente vê essa porcentagem de mulheres, né? E a questão de mercado, né, que é você ter oportunidades, né, e você está participando da vida econômica, a gente está em 60%, 61%, 68%. A gente está muito longe. O Brasil está por ali, 72% também. E aí a gente tem dados que a gente vê, a gente evoluiu, é importante a gente ver isso. Em 2017, eu tinha 10% de mulheres nos conselhos de administração. Em 2023, eu tenho 21%, ou seja, eu dobrei. Né? Mas existe uma certa estagnação quando a gente vê, por exemplo, os cargos de diretoria, eu tinha 21, eu voltei para 14, depois eu fui para 26. Então, essas idas e vindas, que nem os 131 anos para 130, eram 100, essa fragilidade dos avanços é muito importante a gente olhar para ela, entendeu?
Só pegando um ganchinho aqui antes de falar ali, né? Vai entrar ainda dos viés inconscientes, né? Mas eu tenho que falar aqui rapidinho, mas é muito importante quando a Vera traz esses números e fala realmente que nós temos 51%, né, de mulheres, para talvez alguém que esteja nos assistindo não tenha tanta familiaridade com a temática, por isso que nós falamos que ainda mulheres são grupos minoritários. Mas por que são grupos minoritários? Por causa dessa falta de representatividade em espaços de poder. Então, a Vera trouxe muito bem, né, essa questão justamente em ambientes onde justamente era acostumado a ter uma presença majoritariamente masculina. Então, você vê ali na Câmara, né, no Senado, você vê também, por exemplo, em outros espaços. Então, você pode trazer, por exemplo, para outras carreiras, como Ministério Público, magistratura, e assim vai. Existem diversos lugares, né, aviação civil, enfim, existem diversos lugares que daí a gente precisaria de outro toque para conversar, para discutir mais isso, mas só para esmiuçar um pouquinho, para que talvez quem esteja nos assistindo não tenha tanta familiaridade com a temática, é só para explicar um pouquinho isso. E uma outra fala, pegando um gancho do Rafael, em relação de outras culturas, quando você trouxe a questão da Arábia, né, Saudita, enfim, aí estamos lidando realmente com uma outra cultura, onde a presença da religião é muito marcante, a hipermasculinização também. Então, assim, eu estudei bastante em relação à questão no Iraque, né? Então, aí também em relação à cultura de países árabes, é bem interessante que se dá de forma diferente. Então, muitas vezes o que se dá lá na Arábia, no Iraque, no Irã, são totalmente diferentes. Então, só para deixar esse ganchinho aí também, que talvez seja interessante depois conversar, porque existem também uma visão também um pouco complicada, nós aqui no Ocidente enxergarmos, às vezes, como é nesses países árabes, né? Mas é extremamente interessante e necessária essa abordagem também, para a gente mudar um pouco a nossa caixinha, a nossa forma de pensar, que às vezes a gente pensa a nossa visão de mundo só focada aqui, né? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, quando eu falo, é muito voltado, obviamente, para a minha visão de mundo, mas é porque tem certas coisas que, para mim, transcendem até a cultura. Assim. Tem certas coisas que eu entendo que a cultura no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar do mundo vai ser diferente, mas é porque tem algumas coisas que eu falo assim, nossa, mas me parece tão atrasado, mas enfim, falando do meu ponto de vista leigo mesmo, nem acho que seja utópico para a gente aprofundar aqui, foi só uma coisa que eu lembrei. Não, claro. E só fazendo um parênteses rápido sobre essa coisa da representatividade na política, esses dias eu vi uma notícia que era sobre uma comissão de igualdade de gênero que era formada só por homens. Aí eu falei, porra, tá de brincadeira, né? Enfim, você acho que tem... São Paulo. Acho que foi São Paulo que apareceu uma série. E aí você fala, poxa, tá de brincadeira que esse tipo de... Não tem como, assim, e por mais que você tenha uma representatividade menor de mulheres, você tem mulheres. Como é que você não consegue organizar uma coisa que seja mais igualitária, que está falando de igualdade, né? Enfim, é mais um parêntese só para a gente falar que realmente é problemático. Mas para a gente avançar um pouco também na nossa pauta, eu queria falar sobre na verdade, ouvir, né? Sobre os vieses inconscientes. Eu acho que eu falo aqui rapidinho e aí eu vou passar a bola para a Vera, porque assim, eu acho bem interessante a gente trabalhar, né, com o que são vieses inconscientes? Nossa, poderíamos aqui ficar destrinchando e falando horas, né? Justamente um conceito que também pode, né, vem ali da neurociência, mas basicamente, né, por que fala que são vieses inconscientes? Porque basicamente são as crenças, os estereótipos, os preconceitos que estão guardados dentro de cada um de nós, né? Por isso que o nome já fala que é inconsciente. Então, nós criamos associações, repetições, formas de repetir padrões, nós gostamos de fazer isso, criar memórias emocionais, e é muito interessante, porque quando você... Primeiro que você tem que estar aberta, né? Você tem que estar disposta a enxergar que realmente isso todo mundo tem, né? Esses vieses inconscientes, porque justamente é mais fácil de nós nos relacionarmos, estarmos com pessoas que são parecidas conosco, né? Porque isso é contrário à diversidade, mas aí agora eu vou passar a bola para a Vera. Então, e a grande questão é que quando a gente fala de vieses inconscientes, a gente está falando de cultura, né? E a cultura, ela nos permeia por tudo. Então, é o cinema, são as escolas, são os livros escolares, a família, a religião, o nosso discurso aqui. Então, por exemplo, o fato, Rafael, de você ter dito, puxa, a Vera fez uma observação
que é interessante. Nossa, isso já muda muita coisa, né? Você não passou por cima de algo que eu disse, você já trouxe isso como algo importante. Você fez duas coisas, você permitiu a escuta para uma mulher e você trouxe a diversidade na linguagem. Então, isso tudo está nos permeando o tempo inteiro. E a gente olhar para isso, né? A gente ter consciência que a gente tem vieses inconscientes é uma boa prática. Então, falando de boa prática é vou estudar e vou me observar. Como é que eu estou agindo de maneira inconsciente? Que decisões eu estou tomando de maneira inconsciente no meu trabalho, na minha família, que estão fazendo com que eu contribua com a perpetuação da desigualdade de gênero, né? Ou com a hierarquização da desigualdade de gênero. Então, antes de entrar na questão dos vieses sistêmicos, que é o cerne do meu livro também, eu queria trazer uma explicação que eu acho bem importante, né, que é a questão de categorização e etnocentrismo. Isso é bem importante porque isso acontece com todos os grupos. Então, a categorização, até que tudo bem, porque a categorização me facilita saber, ela é uma mulher branca, ela é uma mulher branca hétero, ele é uma mulher branca lésbica, ele é um homem branco hétero, ele é um homem branco hétero de 60 anos. Então, essas categorizações, elas se tornam algo muito perverso quando eu utilizo o etnocentrismo, quando eu digo que um grupo é melhor do que o outro. Então, por isso que a gente chama de relações de gênero hierarquizadas, porque em algum momento a gente diz o grupo de homens é superior ao grupo mulheres. E quando eu acho que eu sou superior a outra pessoa, de certa forma, eu causo o que a gente chama de desumanização. E aí a Marcela vai falar mais tarde, uma das desumanizações que se faz com a mulher é achar que ela pode apanhar do homem, porque ela não é tão gente assim, né? Então, ela pode apanhar, eu posso bater nela. Desumanização que foi feita com os judeus, desumanização que a Ku Klux Klan fez com as pessoas pretas nos Estados Unidos, e o racismo de forma geral, e todas as guerras entre etnias e tudo. Então, isso é porque alguém se acha superior ao outro. E é uma pesquisa que é feita, né? Eu acho que essa é a colaboração também na questão do Pacto Global, porque aqueles dados dos 131 anos vêm de uma pesquisa que é feita pelo Fórum Econômico Mundial e que é feita desde 2006. O PNUD também realiza perguntas, ele trabalha várias questões, e ele trabalhou os vieses em 2023. E o que ele trouxe? Que 90% das pessoas entrevistadas têm algum viés de gênero. E ele trabalha nas mesmas dimensões que o Fórum Econômico. Política, parte econômica, sobrevivência e educação. 50% das pessoas no mundo ainda acreditam que os homens são melhores políticos do que as mulheres. E que isso é uma questão biológica, ou seja, eu nasci homem, então eu tenho uma predisposição para ser político que as mulheres não têm para fazerem política. 40% na questão de business, de negócios. Então, homens são melhores nos negócios do que mulheres. Então, você imagina, se 40% da população pensa isso, qual é a possibilidade que eu tenho de eu cair num cara que é líder e que, na hora de fazer uma promoção, ele, não, tem um homem e uma mulher, eu promovo o homem, porque o homem é mais inteligente, né? E 25%, que aí é um assunto que a Marcela vai trazer depois, 25% das pessoas ainda acreditam que é justificável um homem bater numa mulher. E quando a gente fala de representatividade, gente, desde 1995, as mulheres nunca passaram de 10% nas representatividades de chefe de Estado ou de cargos políticos importantes. Então, a gente está ali 1995. Então, essas são as questões que a gente está num lugar, que essa é uma pesquisa que eu estou querendo fazer justamente, entender por que a gente meio que parou, né? Porque eu acho que a gente está festejando o que aconteceu, mas a gente está na hora de dar um outro passo, de olhar, tem alguma coisa aí que a gente não pescou ainda para sair desse lugar, né? E quando eu falo de vieses, a gente fala de vieses na questão de gênero, e aí voltando para um dos itens, que eu vou trazer muito mais o exemplo dentro das organizações, né, ou da vida política, dentro do trabalho, né, no mercado de trabalho. Que é importante saber que as mulheres representam mais de 50% também das pessoas capazes, ativas, para trabalhar no Brasil. Então, a população e as mulheres representam, não sei quanto está hoje depois da pandemia, mas as mulheres já representaram 44% da força ativa no Brasil. Então, acho que tem uma mulher, uma brasileira, que trabalha na França, a Irata, com o Dejurra,
E ela fala há muitos anos, né? Ela diz: o problema não é eu trazer as mulheres para o mercado de trabalho, o problema é como as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. E aí eu quero fazer um recorte com vocês, que é a Revolução Industrial. Então, quando teve a Revolução Industrial, claro que a mulher já sofria várias discriminações, não podia estudar na Idade Média, uma série de outras coisas, mas quando a gente fala do mercado de trabalho, então da atuação do Prêmio EPS, da ONU Mulheres e tudo com o Prêmio EPS, a gente está falando de uma divisão que aconteceu com a Revolução Industrial. Eu criei a fábrica, eu criei a indústria. Alguém precisava trabalhar e alguém precisava ficar em casa cuidando das crianças, da casa, etc. E a decisão que se tomou foi: a mulher fica e o homem vai. Talvez porque na época se precisasse de braços mais fortes, mas é o que eu digo, gente, o mundo evoluiu. Eu ainda preciso achar que o homem é burro de carga? Não, né? Então, e as mulheres que não iam trabalhar, elas que iam trabalhar eram as mulheres que não tinham conseguido um marido, né? Porque a gente vive a síndrome, a crença da Cinderela, né? Que é um dos vieses que é muito importante a gente trabalhar, acreditando que a mulher precisa casar, ter um homem para se realizar, para ser alguma coisa. Então, as mulheres que não casavam ficavam no mercado de trabalho completamente disponíveis, inclusive sexualmente, para abuso sexual dos homens. Então, quando se fez esse recorte, a gente fincou nos vieses. Eu vou trazer para vocês 5 tipos de vieses. O primeiro deles é o viés do desempenho. O viés do desempenho, ele ultramasculinizou tudo que é masculino, e isso é o que a gente tem nas organizações. Então, a inteligência. Existem várias pesquisas que demonstram que as pessoas, mesmo o PNUD, acham que o homem é mais inteligente que a mulher, e isso é biológico, né? E isso vai com resultados, performance de excelência e liderança. Os cargos de liderança são calcados naquilo que a gente diz atributos do masculino, e não mistura atributos do feminino. Ou seja, soft skill, é muito recentemente que a gente trabalha soft skill, né? Inteligência emocional. Não é algo. Eu, quando estudei na GV, nem ouvi falar de inteligência emocional na minha graduação nos anos 80. Eu acho que é depois dos anos 90, talvez 2000 mesmo, que a gente começou a olhar, e eu nem sei se tem em toda a graduação inteligência emocional, porque isso era coisa de mulher, né? Inteligência emocional. Então, esse é um dos vieses. A gente tem também a síndrome da impostora, que junto com a patinha feia, então a síndrome da impostora, que é mais conhecida, existe a síndrome do impostor, né, que é no masculino, que é uma síndrome que as pessoas se sentem uma fraude, autoestima baixa. Mas por que se fala de algumas coisas com respeito à mulher? Se criou um termo para as mulheres? Porque elas sofrem muito mais do que os homens. Quando elas vão para o mercado de trabalho, você se encontra sozinha numa reunião com 10 homens, você fica se perguntando: bom, será que eu mereço estar aqui? Será que eu tenho competência para aqui? Não tem outras mulheres, né? Então, ausência, patinha feia, não pertenço, e isso me alimenta um enfraquecimento da minha autoestima e do meu amor próprio, né? E toda essa questão de como os homens tratam as mulheres nas reuniões, o mansplaining, interrupting, appropriating, né, que é interromper as mulheres, explicar o que elas falam, se apropriar das coisas delas e das ideias delas, e a questão do gaslighting, que até entrou para o dicionário, acho que foi em 2022, final de 2022, talvez, que o gaslighting é uma manipulação que os homens fazem com as mulheres para elas acharem que elas estão loucas. Eu nunca vi um homem se autonomear louco, dizer: nossa, acho que eu estou louco, né? As mulheres passam o tempo inteiro: nossa, acho que eu estou louca, né? Porque é uma dinâmica, e as próprias mulheres não têm consciência disso, né? Outros vieses são os vieses que a gente fala do estereótipo e comportamento. Então, a gente tem uma expectativa que a mulher haja com o feminino. Então, a mulher é o quê? Dócil. A mulher, ela se subjuga, ela não se afirma, né? Ela não vem argumentar, ela escuta, ela aceita. E quando a mulher está no mercado de trabalho, numa posição de especialista, de liderança, onde ela precisa direcionar, né? Direcionando, nossa, que mandona que ela é, né? Se posicionar, uau, que agressiva. Então, a gente tem o que a gente chama de feedback enviesado. As mulheres recebem opinião e não feedback, em função do estereótipo que se tem, que a gente teria, né, da mulher, e que a gente espera que ela se comporte dessa maneira. E isso vai causando uma dificuldade na carreira dela, porque se olha para ela de uma maneira que ela não é viável, porque ela é muito agressiva, ela é muito mandona. A gente não olha para ela como estando num cargo, mas como uma mulher. E isso causa um problema muito grande, né? Outro viés que é importante a gente olhar são as extrapolações para a subjetividade. Então, a mulher, de várias dessas questões, ela cria uma subjetividade que não ajuda na questão da igualdade de gênero. Uma delas, por exemplo, é a oprimida que virou opressora. Paulo Freire já dizia, né? É muito difícil a gente fazer uma evolução social
para trabalhar e reduzir a opressão, porque o próprio oprimido e a própria oprimida é educada dentro desse sistema. Então, ela acredita que aquilo é o certo. E quando ela passa entra num lugar de opressora ou opressor, nesse caso opressora, ela se comporta como o sistema que oprimia. Então, muitas mulheres que estão hoje em posição de ajudar outras mulheres, são elas mesmas que questionam, por exemplo, puxa, mas ela vai engravidar logo, essa idade não dá para promovê-la, né? Como é que ela vai fazer para cuidar das crianças se ela vai ter que viajar nesse cargo, né? Lembremos que se a gente fizer, não sei qual é a estatística hoje, mas a maior parte, onde tem mais mulheres trabalhando, uma das áreas é recursos humanos, né? Então, eu acho que fica a questão, né? O que será que acontece? Algumas feministas não gostam que eu coloque essa questão, porque você está culpando as mulheres. Eu falei, não, eu estou responsabilizando, porque eu acho que a gente tem que fazer diagnósticos e olhar, porque, né, existe um impedimento aí em algum lugar. Dentro desses estereótipos existem outros, mas eu não vou entrar em detalhe, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando disso. Mas um outro que eu acho muito importante é a crença limitante da meritocracia. Tem um livro que eu recomendo, do Michael Sandel, que escreveu A Tirania do Mérito. Então, hoje, quando a gente acredita que, tendo todos esses vieses, que existe meritocracia no sistema, eu já estou tirando toda a justiça do sistema. E eu estou utilizando, como ele diz, a meritocracia como uma maneira de legitimizar a desigualdade. Então, esse é o mais importante. Se você estiver no momento de recrutamento, se você estiver no momento de fazendo avaliação, de olhando quais são as pessoas com potenciais, e que você tiver consciência que você tem vieses com respeito às mulheres, a tua atitude pode mudar. Então, isso é importante. Então, já se informar, estudar já é importante, já é uma boa prática, entendeu? Porque você vai realmente começar a se questionar e se observar, né? E aí eu quero falar dos vieses da maternidade, né? Então, o viés da maternidade é que, gente, não existe, a mulher tem um ônus, né? Ninguém pergunta para um homem na entrevista de recrutamento como é que você faz com os seus filhos ou suas filhas para vir trabalhar. Ninguém pergunta para um homem, puxa, você está em idade, ou se pergunta porque é positivo, você vai casar, vai ficar responsável, não sei o quê. Você vai casar? Mas você está pretendendo ter filhos? Entra-se numa vida pessoal da mulher, que esse é o problema dela, como é que ela vai resolver isso, né? E depois, o fato da gente ter uma licença maternidade e paternidade diferente, já é algo que a mulher, como é que a gente vai fazer se a mulher fica longe de 3 meses? Tem um custo para a empresa. Aí eu falo, gente, a mulher não tem que ser penalizada pela reprodução humana. Imagina se toda mulher decidir agora, eu não vou mais ter filho nem filha, porque eu sou penalizada e eu quero fazer uma carreira. Vai ficar complicado, né? E aí eu recomendo os estudos da Cláudia Goldin, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia no passado, e da professora Cecília Machado no Brasil, que ambas trabalham essa questão como economistas daí, e para quem gosta realmente de ver, elas fazem a correlação justamente entre tudo isso, e se demonstra que realmente o primeiro filho a mulher perde na carreira, a partir do momento que ela teve o primeiro filho. A questão da Cinderela, que é um dos viés sistêmicos, né, um dos desafios sistêmicos, a Cinderela corporativa e a Cinderela, o que acontece? Elas demonstraram que quando o marido ganha mais, a mulher, muitas vezes, ela deixa a profissão porque ela vai cuidar das crianças, né? Então, tudo isso é bem importante olhar para todos esses vieses, porque a gente precisa trazer ele para o consciente. E só aproveitando, obrigado pela fala, Vera, e por todos esses exemplos, assim, né? E quando a gente para observar de fato, assim, são exemplos e mais exemplos e mais exemplos, eu acho que de desigualdade, né? E eu acho que cada vez que a gente se torna um pouquinho mais consciente, eu acho que a gente pode combater isso, né? E eu acho que é isso, cada pessoa que está assistindo aqui esse Ibesg Talks, se colocar nesse lugar, né? De, será que eu já tive algum desses vieses inconscientes? Será que eu já tive algumas atitudes, ou uma, ou duas, ou várias, ou estou tendo alguma atitude que vai contra o que eu acredito que deveria ser essa igualdade maior? Olhando para esses números, para esses dados e para essas informações, eu acho que assim, é perfeito a gente cada vez mais ter esse olhar mais humano, mais diverso, mais inclusivo, enfim, de mais troca. Só aproveitando, a gente tem uma imagem aqui que eu acho que traz um pouco disso que a Vera falou. Você acha que a gente deixa essa imagem aqui agora, Vera, ou a gente deixa ela mais para frente? Não, eu acho que é só agora, porque eu falei de praticamente quase todos os desafios sistêmicos, né? Eu não entrei em todos, porque teria muito o que falar, mas eu acho que foi, a gente estava falando deles, acho que agora pode deixar. Maravilha. Já foi. Então, eu só queria fazer...
Pode falar. Duas observações, né? A primeira é que uma questão é que os homens, nas empresas que têm licença de paternidade de 20 dias, os homens não pegam. Você sabe por quê? Eu tenho muita curiosidade para saber. Eles não pegam porque eles têm medo. Eles têm medo do quê? De ser mal vistos pela empresa, pelos chefes, pelos... Ser mal visto e ser mandado embora. Porque eles sabem que isso acontece com as mulheres. Então, as empresas que fizeram foram tentar entender por que os homens não pegam. Porque se eu pegar, vão me ver como uma mulher. E se me veem como uma mulher, eu vou perder emprego, eu não vou ser promovido, né? Porque a taxa de turnover de mulheres após 1 ano de retorno da licença maternidade ainda é grande. Tanto é que é um dos indicadores seguidos pela ONU. Né? Nas empresas que fazem o relatório de sustentabilidade direitinho, tem lá taxa de turnover 12 meses após licença, né? E agora uma boa prática, Rafael, vamos falar de boa prática, tem boa prática, tá vendo? Até que tem boa prática. Uma delas eu aprendi num curso na INSEAD, que eu fui fazer um curso de diversidade na INSEAD na França, e é o Flip It to Test It. Então, é o seguinte, você inverte e testa. E no nosso caso, isso você pode fazer com raça, com qualquer outra diversidade, mas em gênero você inverte e diz, se eu estou falando isso para uma mulher, eu falaria isso para um homem? Putz, não, então tem machismo aí, tem sexismo. Eu falo isso para um homem, será que eu falaria isso para uma mulher? E eu vou te dar um exemplo. Aconteceu numa reunião recente, que você estava, e aí eu vou trazer a questão dos homens, que eu acho importante os homens entenderem que não é que eles não podem falar mais nada. Estávamos numa reunião e alguém entra e fala, nossa, que legal, tantas mulheres e tantas mulheres bonitas. Outra pessoa diz, não pode mais falar isso. Não é que não pode, é que numa reunião de trabalho não se justifica eu falar da beleza de uma mulher. Eu não estou falando da beleza dos homens. Se eu estivesse num barzinho, sentada, nossa, quanta mulher bonita, quanto homem bonito. Então, a questão é entender, não é que não pode, é que não se justifica. Você percebe a diferença? E eu acho que tem muitos homens que estão nesse lugar de incômodo, nessa zona de desconforto, sem saber como olhar para ela, e a boa prática é estude um pouco, venha conversar para entender do que a gente está falando. Porque não é que não pode, ninguém quer proibir ninguém de falar alguma coisa, mas é que não tem sentido. Porque a gente está num ambiente de trabalho. Não sei se fez sentido para você. Para mim faz muito sentido. Enfim, eu acho que no dia a dia, só deixando claro, eu não tive essa fala, não foi minha, apesar de que... Não foi. Meu Deus, não foi. Mas não foi uma fala minha, que bom, eu fico feliz de não ter sido eu, mas eu concordo plenamente, né? Porque a gente, e eu acho que a gente deve fazer muito isso, né? De se colocar sempre no lugar, né? E uma fala dessa, numa reunião de trabalho, onde a beleza não faz sentido nenhum, é só uma forma de você... talvez inconscientemente, até às vezes com uma boa intenção, seguir um caminho de não estar de igual para igual, não estar de uma forma que deveria ser de igualdade, por aí vai, eu concordo plenamente. Mas a boa intenção, tenho certeza que a intenção é boa, porque acreditam que a mulher que está ali gostaria de ouvir que ela é bonita, e é esse mindset que precisa mudar. A mulher que está ali, ela quer ouvir que ela é inteligente, que eu acredito na competência dela. Que ela é capaz, né? E pronto, exatamente. Esse lugar que a gente precisa encontrar em conjunto, percebe? Por isso que a necessidade do... Imagina, por isso a necessidade do letramento. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu acredito que vai agregar e auxiliar muito, né? É um trabalho de formiguinha, mas estamos caminhando. E eu gostei muito dessas boas práticas, Vera, que você falou, né? O do flip it, né? De inverte e vê se faz, porque é isso, muitas vezes a boa vontade, ela está lá, né? Não é todo mundo que, com perdão da palavra, é um babaca que só faz coisa errada. Tem pessoas muito bem intencionadas. A maioria não é. Por conta dos seus vieses, da sua cultura, da sua criação, acabam tendo um comportamento que não percebem que é. Então, você que está assistindo a gente, né? Comece a praticar isso, comece a olhar com essa atenção. Será que se eu falasse dessa mesma forma para um homem, né, para uma outra pessoa, faria sentido? Nem sempre faria, e é um excelente caminho. A gente tem mais 2 pontos aqui que a gente vai falar. Um, eu acho que a gente já tinha até levantado a bola mais cedo para a Marcela, que é entrar dentro desses desafios sistêmicos, né, que a gente tem vários. Eu acho que a violência no mercado de trabalho, que eu acho que deve
acontecer de várias formas diferentes, né? Tem tanto a física que beira o absurdo, mas eu acho que a gente pode falar, e eu imagino que vocês tenham muito assunto para falar, da psicológica, né, que também afeta demais, enfim, e outros caminhos de violência dentro do mercado de trabalho para a mulher dentro desse contexto da diversidade de gênero. Marcela, conta um pouquinho mais para a gente da tua experiência, desses números, enfim, dessa história toda, e eu gostaria também que, se a gente tivesse, enfim, quais boas práticas a gente pode levar para as empresas para evitar que esse comportamento e que essa realidade continue, se perpetue, né? Que boas práticas a gente teria? Não, eu acredito assim, as boas práticas, o comprometimento da alta gestão é essencial, né? Então, quando a alta gestão realmente se dá conta de que esses vieses, né, esses vieses inconscientes, então ele ali ou ela na alta gestão se deu conta de que esses vieses inconscientes se transformam em ações que são preconceitos, que são exteriorizadas, que nada mais são do que reflexos do meu inconsciente, fruto da minha criação, né, como a gente estava falando. Então, isso se torna um problema no ambiente organizacional. Por quê? Porque, parem e pensem, nós estamos convivendo com pessoas que foram criadas de formas distintas das nossas, possuem histórias e crenças e comportamentos diferentes, e muitas vezes essa diversidade, ela se torna um problema, né? E justamente por quê? Por causa dos meus viéses inconscientes, então a diferença do outro ou da outra é motivo para uma tomada de uma decisão que eu não concordo e é inconsciente muitas vezes e pode se tornar o quê? Comportamentos verbais e não verbais, e a gente chama isso, que fala muito na linguagem organizacional, de microagressões, né? Então, nós vemos microagressões, e aí por isso que eu falo, são as violências nossas de cada dia, e essa expressão não é minha, eu cunhei, né? Eu uso aqui, parafraseio, da querida professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é a única professora negra, e foi a primeira professora negra na universidade, né, na Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, na USP, e ela usa muito essa expressão, né? E justamente porque essas atitudes que chamamos de microagressões. Então, vocês com certeza já ouviram muito isso. Ah, só pode estar de TPM. Ah, só podia ser mulher. Ah, que desperdício que você ser gay ou lésbica. Ah, perguntar ali, você é trans. Ah, qual é o seu nome verdadeiro? Nossa, como você está conservada, né? Nem parece a idade que tem. Notem. Não são as violências nossas de cada dia? Isso não está tão enraizado, tão estruturado? E isso faz parte, isso permeia todo mundo, né? E aí fala assim, nossa, outra também que é muito comum. Ai, ela é uma negra bonita, né? Ah, o seu sotaque é super engraçado. Nossa, você já passou da idade para isso, sabe? Essas microagressões, então, assim, como você já falou, né, Rafael? E elas impactam a saúde mental e psicológica da colaboradora, trazer aqui para a mulher, né? Então, e isso gera dano às organizações, porque pare e pense, quando a gente fala são microagressões, é algo que está sendo trabalhado dia após dia, né? Então, ela vai ter um menor desempenho, muitas vezes que vai repercutir na produtividade, vai repercutir também no engajamento dela com o espírito de equipe, né? E vai também repercutir também, principalmente, na confiança em si e confiança com a instituição, com a empresa, organização, enfim, que ela trabalha. Então, a autogestão, tendo consciência de que esses vieses inconscientes podem se tornar essas ações, preconceitos, discriminações, essas microagressões, elas podem ser tão prejudiciais e nocivas, muitas vezes, do que as condutas ali de assédio moral e sexual, né? Então, é bem interessante, nós depois fazemos um pouquinho de distinção, mas essas microagressões, elas são sutis. Mas por que elas precisam? Nós precisamos fazer esse letramento. Por quê? Porque elas geram, essas microagressões, sentimentos de agressão, de exclusão, de invalidação do outro. E concorda? Não é legal trabalhar num lugar onde você se sente invalidado o tempo todo. Né? E então, elas são motivo para grandes taxas de turnover, para grandes problemas organizacionais nessas empresas, né? Exatamente, porque daí isso vai impactar não somente a saúde mental dela, mas da equipe, do todo, e afetar o meio ambiente sadio da organização, porque a empresa tem o dever legal, né, de promover um ambiente sadio. Então, por isso, como você falou, quais boas práticas? Então, primeiro ponto, a alta gestão, a alta liderança tem que se conscientizar disso, e esse letramento, ou seja, aquela questão, eureka, eu descobri que eu tenho viéses inconscientes, então vamos trabalhar para que todos e todas, né, no meu ambiente organizacional também tenham acesso a essa informação que eu tenho. Então,
Só se muda a cultura, e isso, mudar a cultura é algo totalmente difícil, e está aqui a Vera para minha testemunha, né? Mudar a cultura, às vezes, é intergeracional. Então, é complicado mudar a cultura, mas estamos trabalhando. E justamente assédio moral e assédio sexual. Assédio moral, muitas vezes, ele pode reforçar uma discriminação, né? E que é a violação da dignidade, da integridade psíquica, física de uma outra pessoa, um comportamento, uma conduta abusiva, né? Não dá tempo da gente ficar aqui explorando, mas assim, rapidamente, né? O assédio moral, ele é manifestado por gestos, palavras orais, comportamentos, atitudes que vão expor, essa empregada, uma servidora, uma estagiária, terceirizada. Note que eu estou trazendo diversas relações, né? Individualmente ou num grupo, numa situação que é humilhante, constrangedora, vai degradar totalmente o clima de trabalho, né? E vai impactar a estabilidade emocional e física da vítima e também vai afetar o ambiente de trabalho. Não adianta, porque vai afetar. Em questões de assédio sexual é um crime que está no Código Penal, e justamente quando você se vale dessa conduta para obter um favorecimento, né, uma vantagem ali sexual, né? E aí o que é interessante notar que muitas vezes também a pessoa assediada, né, muitas vezes ela já pertence, né, como a Vera já falou, de um grupo, né, que sofre uma discriminação social, por isso que nós já falamos, né, de mulheres, muitas vezes pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas negras, minorias étnicas ou religiosas, a população que a gente fala LGBTQIAPA+, idosas, dentre outras, né? Então, não dá tempo de nós esmiuçarmos as boas práticas aqui, como um todo, mas eu gostaria só de ressaltar que eu acho interessantíssimo, né, a Convenção 190 da OIT, que está em processo de ratificação pelo Brasil, que é justamente para enfrentar a violência, né, no ambiente organizacional. E ali a Convenção 190, né, ela entende que por ambiente de trabalho é macro, então ela afeta, né? Porque se você fala só de trabalho, aqui no Brasil vai falar, não, só aqueles contratados seletistas. Não, a convenção, ela é macro, por isso que eu falei, estagiários, todos os stakeholders, enfim. E justamente essas ações são importantíssimas, né? Então, como você falou, o letramento da parte da alta gestão, né? Já é uma ação importantíssima. Por quê? Porque gera intencionalmente oportunidades, né? Então, temos que realmente auxiliar a alta gestão, né? Ter essa consciência de gerar intencionalmente oportunidades. Lembra que no começo, eu e a Vera estávamos falando de acesso, oportunizar acesso, né? Que todas as pessoas tenham o direito de ter o mesmo acesso a se desenvolver no ambiente organizacional. Então, desenvolvendo políticas e processos, né? Então, é necessário criar ali mecanismos de controles efetivos para coibir e mitigar essas violências, e aí a gente fala também de construir essa cultura inclusiva com ações afirmativas, que eu acho essencial, de trazer não somente os homens para esse diálogo, né, principalmente das lideranças, mas tenha um canal de denúncia efetivo, né, Rafael? Porque um canal de, um canal de denúncia sério, porque existem empresas que preferem terceirizar e ter um canal ali externo para justamente dar mais rigidez a isso, né? De como essas denúncias estão sendo colhidas, todas as denúncias estão sendo tratadas. Então, eu acredito que um dos primeiros passos, né, do letramento e rumo às boas práticas é esse, porque se você diz que você enfrenta, né, essa questão de a violência no mercado de trabalho, no seu ambiente organizacional, eu promovo um meio ambiente de trabalho sadio, só que quando você se depara com uma denúncia, aí você tem um canal ali de ouvidoria interna, assim, e aí a primeira ideia ou a primeira ação é engavetar, porque se for uma pessoa XYZ, que credibilidade você vai dar ali, né? Não, sem dúvida nenhuma, assim, só dando o ponto de vista, né, que é isso. Eu acho que é essencial o letramento. Esse letramento, ele é óbvio que na alta gestão ele gera um impacto da questão das decisões, mas é óbvio que ele é essencial para todos os colaboradores, para todos os stakeholders da empresa, né, de todas as formas de negócio que a gente fala da cadeia de valor. Né, não existe você ter, beleza, uma alta gestão que é preocupada, às vezes que, enfim, se envolve com a coisa, mas quando a gente vai lá para a ponta, para a operação, a gente tem problemas em cima de problemas em cima de problemas, né? Isso não é um ambiente igualitário, não é um ambiente bacana para se trabalhar e por aí vai. E nesse sentido, eu gostei muito do que você falou de boa prática, que eu acho que vale a pena a gente trazer, que é isso.
seus canais de denúncia, né? Os seus canais de ouvidoria, eles de fato funcionam? Porque não adianta nada você ter um gestor com boa intenção, boa vontade, se não chega informação para ele e também, né, continuando, né, que é o desenrolar da história, se quando a informação chega, apesar da boa vontade, ela é engavetada, ela não vai para frente, não se toma uma atitude. Então, até recentemente, eu estava conversando com um presidente de uma empresa, né, sócio fundador, ele estava falando, cara, aqui a gente tem uma política de tolerância zero. Quando vem qualquer denúncia de gracinha, de alguma coisa que fuja do bom senso comum, do trabalho, dessas boas práticas, né, que a gente estava falando de igualdade, diversidade e tudo mais, cara, política zero tolerância, porque não adianta, se você permite um, você permite outro, você acaba permitindo uma cultura, né, com perdão da redundância, uma cultura permissiva. Exatamente. E isso não funciona. Eu sou a favor, assim, de que toda denúncia tem que ser tratada. Toda denúncia tem que ser tratada. Nem fulano olhou feio para mim no corredor. Não interessa, trata. O processo deve ser o mesmo, né? Analisar, tratar, responder, enfim. Mas eu acredito que só assim que poderá realmente se transformar, né? Trabalhar num ambiente onde seja realmente se trabalhe com uma ética do cuidado, a ética de qualidade de um ambiente laboral sadio, porque muito se fala, né, de um ambiente laboral sadio, mas pouco se fala da ética nesse cumprimento, porque a ética norteia todos os relacionamentos e todos os procedimentos, todos os mecanismos. Então, eu sou a favor de que todos os mecanismos devam ser tratados da mesma forma, né? Nem que se apure, né? Como eu falei, tem que se apurar. O fulano olhou feio para mim no corredor. Ok, então só denúncia. Prezada de fulano, sua denúncia foi apurada, analisou-se tal coisa, não encontramos indício, foi arquivada. Pronto. Né? Eu acho ótimo. E só porque a gente está com o tempo apertadinho, eu queria jogar a palavra para a Vera, que obviamente tem coisa para contribuir também, mas já levar a gente para um último ponto que eu acho que é importante da gente falar, que é da atitude protagonista, né? Da importância dessa atitude protagonista. Então, Vera, conta um pouquinho para a gente da atitude protagonista e se você quiser, obviamente, contribuir com a questão da violência no mercado de trabalho, também vai ser ótimo. Como a gente está com o tempo curtinho, eu vou contribuir bem pequenininho com isso, no final, só com uma fala de boas práticas. A atitude protagonista é uma atitude que a gente desenvolve. Algumas pessoas vão desenvolvendo desde criança e outras precisam, né, ter uma forçagem para ter essa atitude e desenvolver comportamentos protagonistas. Mas eu vou dar um exemplo simples, pegando a questão da violência contra a mulher. Eu posso ser uma vítima do sistema. Né? Então, eu posso ser uma mulher que estou apanhando, tenho violência conjugal. A atitude protagonista não é eu sair que nem uma doida por aí, dizendo, não, eu tenho que ser protagonista, vou dizer que vou sair dessa relação, etc. Não. A atitude protagonista é eu ter a capacidade de fazer análise crítica do que está acontecendo, buscar as soluções e realmente traçar um plano, né? Eu vou sair de casa e vou denunciar. Para onde eu vou depois da denúncia, por exemplo, para não voltar para casa, a polícia chamar o cara e ele me matar depois. Então, eu tenho filhos, filhas, estou sozinha. Então, antes de eu chegar numa situação que a situação não tem mais como gerenciar essa situação, eu preciso ter atitude protagonista para dizer como é que eu saio disso aqui e fazer um plano de saída, né? Então, a atitude protagonista, mesmo sendo vítima, eu posso ter uma atitude protagonista, que é atitude protagonista é o oposto da atitude de vitimização. A atitude de vitimização seria, mas ele é assim, eu apanho, né? E eu fico lá me vitimizando, essa é a condição da mulher, eu não tenho outra saída, aí eu estou sendo vítima e me vitimizando, ao invés de pegar e sair. Por sinal, eu não olhei em detalhe ainda, eu vi, não lembro se foi em algum jornal, mas as minas, que trabalham muito com essa questão de violência contra a mulher, elas acabaram de criar um app, onde justamente elas vão fazendo esse caminho de perguntas para você ver como que eu faço, entendeu? Antes de sair naquele negócio de team building, né? Atitude protagonista não é team building. Vamos fazer 40% de vendas ano que vem, nem sei como, mas vou. Não. Atitude protagonista, eu tenho uma visão de como é que eu vou influenciar o mundo para o lugar que eu quero ir. Não é eu dizer que eu vou ganhar 40% de vendas, se eu nem sei como, só para incentivar. Isso é outra coisa, bem diferente da atitude protagonista. E eu queria terminar minha fala falando de boas práticas, né? E protagonismo me leva a pensar em autoconhecimento. Então, do ponto de vista individual,
para mim, realmente passa por eu conhecer o tema. Eu tenho que estudar o tema, entender do tema e trabalhar o meu autoconhecimento, porque eu preciso entender por que ele me provoca negativamente ou positivamente. Né? Então, se eu sou homem e me sinto incomodado com uma mulher que se posiciona, o que será que está acontecendo? No que ela está mexendo em mim? No que ela faz eu duvidar de mim? E por que eu estou duvidando de mim? Essa mulher simplesmente sendo um ser humano como ela quer ser. Né? Então, eu acho que autoconhecimento é muito importante para você lidar com essas questões que vão te provocar. Né? Você vai olhar e vai te provocar. E o flip it to test it, né? Então, faça isso, porque isso vai te... Eu vou dar um exemplo bem simples com outra questão, racial. Quando você diz, eu não sou racista, eu até tenho amigos pretos, você diria, eu não sou branquista, eu tenho até amigos brancos? Então, você já é racista, assuma. Assumir que a gente é racista de base já é o primeiro passo, né? Então, aí você começa a se observar. Eu assumir que eu sou machista, eu sou mulher e tenho atitudes machistas, né? Então, fazer o quê? Então, eu acho que isso no nível individual. No nível de uma organização, engajamento da alta liderança, como disse a Marcela, e faça um diagnóstico. Você precisa entender qual é o momento da sua organização para trabalhar o tema. Então, eu faço pesquisa com a questão dos desafios sistêmicos, para entender como é que essas questões estão se passando dentro da organização. E entender, puxa vida, todas elas estão over, nossa, tem umas que a gente precisa trabalhar mais ou não, e a gente começa um trabalho em cima disso, né? E é importante, tendo esse diagnóstico, trazer esse conhecimento para toda a organização, para que ela aprenda. Eu não posso tomar uma decisão de ser, como é que a gente chama isso, tolerância zero, se eu não dei para as pessoas o conhecimento que eu estou saindo daqui e indo para cá. Então, não dá para dizer, hoje eu não sou mais uma organização machista, eu não tolero mais assédio sexual. Muita gente nem sabe o que é assédio sexual. Né? Eu tive uma palestra que eu fiz num escritório de advocacia, que o cara depois veio, a gente está com medo de assédio sexual. Você pode me ensinar a diferença entre assédio sexual e uma relação, talvez, de paquera, realmente? O que seria isso? Aí eu usei meu lado atriz e mostrei para o cara, entendi. Então, as pessoas precisam entender do que a gente está falando, né? Para eu depois dizer, agora é tolerância zero, né? Então, passar esse conhecimento e, sobretudo, fazer trabalhos para que as pessoas se conectem com o tema. É muito importante uma mulher, um homem, refletir por que esse tema é importante para mim. Então, eu sei, para mim, a minha filha, pudesse não existir nenhuma outra mulher no mundo, mas a existência da Saskia é suficiente para eu trabalhar. Apesar dos 131 anos, eu vou com muito fôlego, muita determinação, muito entusiasmo nesse tema, porque eu quero que ela tenha, mesmo tendo 32 anos, eu acredito que ela possa viver alguns anos melhores do que outras mulheres. Então, essa conexão é muito importante, a gente saber por que eu abraço essa questão, por que ela é importante para mim. Marcela, você quer complementar também e falar uma palavrinha final para a gente fechar? Eu quero sim, mas assim, rapidinho, né? Pegando um pouquinho do gancho aqui da Vera, justamente, a Vera falou bastante em relação da importância que a gente fala no direito de quebrar o ciclo da violência, né, principalmente ali no ambiente doméstico, e muitas vezes existem certos preconceitos da mulher vitimizada, né? Mas por que ela apanha? Nossa, mas como assim ela se submete? Mas o letramento, o auxílio, a conscientização dessa pessoa é fundamental, e aí depois disso, como bem a Vera falou, ela tem que ter uma rede de apoio, né? Porque ela não pode voltar para casa, né? Sem ali estar em contato com o agressor, enfim. Mas é essencial de que, como a gente fala, né? Deixar de ser vítima e adotar uma atitude de protagonismo, ou seja, sair dessa vitimização, primeiro de tudo, ela tem que tomar consciência que ela está naquele ciclo e que ela precisa, muitas vezes, de um atendimento qualificado, profissional ali para auxiliar. Então, muitas vezes, se for num ambiente organizacional, a empresa, por que não a empresa também fornecer ferramentas para uma pessoa que está sofrendo, ali ela tem contato, né, sofreu uma denúncia ali, recebeu uma denúncia de assédio moral, sexual, enfim. Por que a empresa também não fornece, talvez, um atendimento qualificado, assegurando sigilo, mas viabilizando a saúde mental também dessa colaboradora? Eu acho que é essencial isso também é uma boa prática. É uma boa prática e é pouquíssimo utilizado, né? Então, auxiliar para que essa vítima realmente ela
tenha, como a Vera falou, né, uma atitude protagonista, ou seja, ela tem consciência, e a consciência só se faz com o letramento, com a educação, e depois, para ela agarrar as chances de oportunidade para sair do ciclo, só se faz com rede de apoio, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, rede de apoio de todos, né? Rede de apoio ali do Estado, né? E rede de apoio de todos que estão ali em contato também, porque a violência doméstica afeta e impacta também a produtividade no ambiente organizacional, porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela não tem a mesma condição, ela não está no mesmo acesso da mesma oportunidade que uma mulher que não sofre violência doméstica, ela não vai conseguir produzir as mesmas metas, oferecer o mesmo resultado, é impossível. Ela está ali com a saúde mental dela, emocional, totalmente impactada. Então, para fechar, é interessante, então, realmente, eu gostaria só de voltar naquela parte que a Vera falou da desumanização, né, que muitas vezes, que daí quando a Vera trouxe a sobreposição de um grupo sobre o outro, né, a questão do etnocentrismo, de grupos de mulheres, né, versus homens, e muitas vezes também quando a gente fala de grupos minoritários, de grupos ali que foram perseguidos, né, seja em razão da religião, ou, por exemplo, como a gente fala, que são muitas vezes as causas de muitos genocídios, né, que é essa supervalorização, né, de um grupo sobre o outro. Então, é essencial, e realmente em todos esses casos de violência e nesses casos de desumanização, que para que a vítima realmente ela tenha a voz, né, então entender que o cuidado é centrado na vítima e não no agressor. E muitas vezes todo o sistema, e isso é estrutural, né? Isso vê nas empresas, isso vê na legislação, todo o sistema, muitas vezes, ele está com foco em quê? No agressor, não na vítima. Então, não é aquele cuidado centrado na vítima. Então, só para fechar, que é essencial, talvez, esse mindset. Muito obrigado pela tua fala, Marcela, Vera também. Para você que está assistindo a gente até agora, na minha opinião, né, foi incrível. Muito obrigado pelas contribuições de vocês, né, Vera, Marcela. Eu acho que a gente sai daqui com muito mais conhecimento prático, estatístico, de informação mesmo para a gente levar para casa. Eu acho que a gente sai também, que eu acho que era o grande objetivo, dois objetivos dessa fala, boas práticas que você possa implementar na tua organização, na sua vida, na sua casa. Então, para todos e todas que estão nos assistindo, espero que vocês aproveitem, porque, de fato, enfim, para mim, particularmente falando, foi muito rico. E se você se interessa pela assunto, gosta do ESG, eu te convido a fazer parte do Instituto Brasil do IBESG como membro ou membra. A gente tem oportunidades para quem tem interesse em participar, né, de se envolver com os núcleos, e a gente tem um núcleo sobre esse assunto, né, então é um núcleo que a Vera coordena e obviamente, são várias iniciativas acontecendo lá dentro que são muito legais, e para quem tem mais interesse em se aprofundar ou tem mais interesse em levar esse conhecimento para a sua organização, fala com a gente. Eu vou colocar aqui, só antes da gente acabar, o nosso e-mail, né, do IBESG, é o contato@ibesg.org.br. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem para a gente, que vai ser um prazer a gente trocar mais. A gente sempre direciona as mensagens para as pessoas responsáveis que estão envolvidas com o tema, né? Então, nesse caso específico, a própria Vera e a Marcela, mas o Instituto ele é plural e também tem diversas outras ações, inclusive do Núcleo de Boas Práticas. Então, se você gostou, né, do que a gente está fazendo aqui, tem vontade de se envolver um pouquinho mais, manda uma mensagem, sou eu mesmo que vou te responder. Enfim, espero que você tenha gostado, aproveitado tanto quanto eu. Particularmente, foi um prazer. Marcela, super obrigado mesmo. E para vocês que estão com a gente até o final, se vocês tiverem qualquer crítica, sugestão, elogio, que é o que a gente gosta mais, mas pode ser todos os outros. E vai ser um prazer a gente ouvir e trocar mais. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que os IBESG Talks saem quinzenalmente. Então, daqui a 15 dias a gente tem um novo. Fica com a gente, aproveita, assina o canal do YouTube, que vai ser um prazer ter você com a gente nessa jornada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada.